Obrigado mais uma vez. É uma alegria estar com todos os queridos. Nós assistimos à Escola Sabatina com a participação especial e tão proveitosa nas suas orientações do pastor Aguinaldo Nicoletti e também do meu amigo pastor Daniel Donadelli. É a primeira vez que estamos no culto divino, transmitindo pela nossa própria congregação. Acredito que é importante nós estarmos juntos, esse sentimento de que, apesar de a igreja estar fechada, o templo estar fechado, como igreja, como assembleia, como congregação, nós continuamos unidos virtualmente e muito mais pela fé. Eu acredito que esse é um momento importante, em função desta pandemia, de nós adequarmos a nossa mensagem à realidade que o mundo está vivendo. Nós, adventistas, somos portadores dessa mensagem que adverte o mundo, que conclama o mundo a temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, né? Então, nós, adventistas, não podemos abdicar do chamado que nós recebemos de Deus para preparar o mundo para um novo mundo derivado da volta de Jesus. Então, nós temos que ser mais cuidadosos nesta época agora, em realmente sermos afinados com a mensagem que Deus tem para o tempo presente. Aquilo que já os pioneiros chamavam de a verdade presente. O que você e eu, como adventistas, temos que para anunciar para o mundo, diante do sofrimento, diante dessa pandemia, diante de toda essa convulsão que o mundo está vivendo. O que você e eu devemos falar para as pessoas? Sabe, eu não coloco título aos temas que eu abordo com a igreja. Mas se eu pudesse colocar um título a esse tema de hoje, eu diria assim: quando tudo dá errado. Quando tudo dá errado, por que dá errado? E o que devemos fazer diante disso? Eu creio que é uma mensagem oportuna a lembrança das profecias e, de modo especial, dos sinais que Jesus deu da sua vinda. E eu queria com você ler o texto de São Lucas, capítulo 21, verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Diante de todos esses sinais que Jesus deu, terremoto, fome, guerra, pestes e outros demais sinais, o amor entre os homens se esfriando, né? Toda essa situação queria se agravar à medida que o tempo do fim fosse se esgotando, para que a pessoa pudesse escapar, para que a pessoa possa escapar da convulsão maior que este mundo vai atravessar, conforme está no livro do Apocalipse. Nós precisamos vigiar e orar. Então, eu queria tratar com você sobre essa questão das coisas darem erradas e de como nós escaparmos da condenação que está decretada sobre esse modo de vida de um ser humano que abandona Deus, que esquece de Deus. Então, eu queria ler com você alguns textos bíblicos, faço questão de ler com você. Romanos capítulo 1, verso 25 a 32. Paulo aqui está fazendo uma descrição dos homens que se afastaram de Deus. Provavelmente ele trata desde a maneira de ser dos homens ímpios, antes mesmo do dilúvio. Então, em Romanos 1, 25 em diante, Paulo diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26, pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores,
aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Paulo está fazendo uma descrição da natureza maldosa do ser humano. Talvez você dissesse assim, pastor, mas nós precisamos de uma mensagem de esperança. Nós precisamos de uma mensagem de ajuda. Na verdade, na Bíblia, o entendimento que nós precisamos da ajuda de Deus passa pelo arrependimento, passa pelo entendimento das nossas fraquezas, dos nossos erros. E eu queria lembrar com você que o sofrimento, sem causa, ele não vem. Esta pandemia não veio sem causa. Essas tragédias, elas não vêm sem causa. Quando Paulo está descrevendo aqui a situação do homem desde o tempo antes do dilúvio, ele diz que Deus os entregou às suas próprias paixões. No que nós entendemos o que é a natureza humana e o contexto da desobediência humana, nós podemos entender por que as coisas dão errado. Tirando os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos capítulos da Bíblia, que não falam de pecado, os 2 primeiros capítulos da Bíblia falam de um mundo perfeito, sem desobediência e pleno de felicidade e harmonia. Os 2 últimos capítulos da Bíblia, lá em Apocalipse, falam de um novo mundo, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá pecado. Novamente, um mundo feliz e harmônico. Tirando esses 2 capítulos da Bíblia, todos os demais tratam, acima de tudo, do amor de Deus pelo homem, a salvação que ele oferece ao ser humano, mas tratam da desobediência. Como Deus tem procurado administrar e resolver a questão da desobediência humana. Nós lemos aqui em Romanos que, como Paulo descreveu, a maldade do ser humano, ou do gentil, no contexto aqui de Paulo aos Romanos, no passado. Mas Paulo também descreve como seria o futuro e como os homens agiriam no futuro. Talvez você pense assim, olha, a partir desta pandemia, o ser humano vai mudar. Ele vai ser mais consciente, mais amoroso, vai ser mais caridoso, não é? Será que vai mudar? Então, eu queria ler com você agora o texto do apóstolo Paulo, que fala sobre isso, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Você poderia fazer, mas pastor, isso aí é uma cópia do que está em Romanos capítulo 2, capítulo 1. Pois é, Paulo, ao descrever a situação dos homens, desde os tempos mais antigos, desde antes da destruição do mundo pelo dilúvio, quando ele descreve o futuro, quando virá também a destruição, ele fala, os homens continuarão sendo do mesmo jeito. Nesse mesmo sentido, ele fala, nos últimos dias as coisas iriam se agravar ainda. Então, olhando não somente para a situação caótica que o mundo está em questão de saúde sanitária nos dias de hoje, mas para o que virá também, como nós devemos agir diante disto? Eu queria voltar com você a um texto que já foi lido em alguma ocasião que estudamos a Bíblia já este ano, com a igreja, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E aqui tem uma informação, deixa eu ver aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Pois quando disserem, verso 3, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreverá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida,
e de modo nenhum escaparão. Então, mais uma vez, a ênfase é assim, quando tudo dá errado. Jesus falou, orar e vigiar para escapar das coisas que virão. Paulo fala que, olha, os sinais estão acontecendo, Jesus virá como um ladrão, e quando as pessoas disserem a paz e segurança, então haverá repentina destruição. Elas não vão escapar. Então você diz assim, bom, a pandemia ela vai passar, e quando passar a pandemia, as pessoas vão ficar em paz e segurança. Vão voltar às suas atividades normais. Até esperar a próxima tragédia mundial, a próxima crise financeira, e as pessoas, talvez no desespero, procurarem encontrar, então, na Bíblia, na Palavra de Deus, algum conforto, alguma orientação. E eu até diria para você que esse é um bom momento, é o melhor momento que nós vivemos, talvez, nos últimos anos, para dizermos para as pessoas, olha, este mundo, por si só, não tem solução. Essa paz e segurança que nós vivemos de forma cíclica, porque você sabe, Paulo e Jesus compararam os dias finais com as dores de parto. A mulher está para dar à luz, ela tem uma dor forte, depois essa dor passa. Ela fica mais tranquila, mas ela sabe que em seguida virá outra dor, em um menor período de tempo, num menor intervalo e mais forte ainda. Então, a pandemia passar é uma solução, mas é uma solução paliativa. A solução plena para o ser humano estará quando Jesus voltar e estabelecer uma nova ordem de vida, uma nova ordem de coisas. Então, diante da perspectiva do final de todas as coisas, nós seríamos ingênuos ao conhecermos a palavra de Deus, a Bíblia, as profecias, e acharmos que as coisas vão melhorar. É para esta reflexão que eu chamo a todos. Hoje, Jesus está convidando o ser humano para aceitá-lo. Hoje, Jesus está oferecendo um novo céu, uma nova terra, a vida eterna para aqueles que creem nele. Hoje é o período de nós aceitarmos e não endurecermos o nosso coração. Este sinal é mais uma demonstração que nós temos que estar abrigados nos braços de Deus. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 2, verso 3, onde novamente a palavra escapar aparece. Hebreus 2, verso 3 diz assim, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos escapar da destruição final se nós rejeitarmos tão grande salvação? E aí eu queria ir para alguns aspectos muito práticos da vida. De quando as pessoas não olham para Jesus, não ouvem a sua palavra, não seguem a sua orientação. Eu queria lembrar com você pelo menos dois episódios bíblicos. Houve uma ocasião em que Jesus multiplicou os pães. Milhares de pessoas foram alimentadas. Os discípulos acharam que era a hora de Jesus ser entronizado como rei em Israel e libertá-los do jugo romano. Mas Jesus disse que eles deveriam entrar no barco e deveriam ir para o outro lado. Eles foram sem Jesus. Se deixaram levar pela murmuração. E as trevas da noite também se tornaram trevas no coração deles. Por volta das 3 horas da madrugada, eles estavam lutando com uma tempestade naquele mar da Galileia. Mas Jesus apareceu a eles. E eles ficaram com medo que era um fantasma. De alguma forma, eles acreditaram nesse tipo de coisa. Jesus falou que eles não deviam ter medo. Que era ele mesmo. Um dos apóstolos mais audaciosos, Pedro, disse assim, Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. E eu queria ler isso com você, em Mateus capítulo 14, versos 30 a 32. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versos 30 a 32. O texto diz assim,
Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Nessa situação em que Jesus aparece, ele diz que eles não deviam ter medo, porque era o próprio Salvador, o próprio Mestre. Pedro então diz: Senhor, se é o Senhor, me fale para que eu, como o Senhor, ande sobre as águas. E Jesus falou: Vem. Pedro então, olhando para Jesus, desceu do barco e, em meio à tempestade, ele não precisou sequer nadar. Ele andava sobre as águas. Mas por um determinado momento ele deixou de olhar para Jesus. E provavelmente olhou para o barco, para os discípulos, e se comparou a eles. Então ele começou a afundar. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Ele clamou para Jesus: Senhor, salva-me. Já não o via mais. E eis que estava a mão de Jesus ali para levantá-lo, para evitar que ele submergisse e morresse afogado. Não o dedo para apontar o seu pecado, mas a mão para levantar. E o texto que nós lemos diz que quando eles entraram no barco, então a tempestade acalmou. Sabe, isso é uma história para nós muito simples, que alguns até alegorizam, outros não acreditam. Mas essa história está nos dizendo que em meio à tempestade, se mantivermos o olhar em Jesus, nós estamos salvos. E é isso que Jesus adverte lá em São Lucas. Olha, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, vocês devem vigiar e orar para que vocês escapem da condenação futura que vem. Essa simples história de Jesus levantando o apóstolo Pedro, não lhe permitindo que morresse afogado, pode nos ensinar que em meio a todas as situações nós temos que olhar para Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Não basta você olhar para Jesus. Sabendo das coisas que em breve devem acontecer, você deve procurar o seu vizinho, seu amigo, seu irmão, sua família, seus filhos. Não perca tempo com as coisas desta vida, que aliás são os versos anteriores ao que Jesus falou. A glutonaria, a bebedice. Ou como disse Jesus, nesses mesmos sinais, no tempo antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, divorciavam constantemente. Este é o momento de nós pararmos e refletir. Que escolha vamos fazer? Que entendimento eu tenho da minha missão como adventista sétimo dia? Hoje talvez eu deva falar sobre como Deus resolve nossos problemas particulares, pessoais, crises existenciais. Mas a verdade presente para agora é dizer, olha, o mundo está chegando ao seu final. E você, que decisão vai tomar? Eu queria lembrar com você um outro episódio também muito conhecido, de São Lucas 15, a parábola do filho pródigo, que representa também esse mundo ao se afastar de Deus e as consequências disto. O filho estava vivendo numa casa, isso é uma parábola, uma ilustração, mas interessante. Talvez a mais clássica de todas as parábolas de Jesus, todas as ilustrações, as analogias que ele fez. O filho vivia numa casa saudável, feliz, bem vestido, com boas condições financeiras. Mas um dia ele disse para o pai: Pai, olha, eu estou cansado daqui. Me dá a minha parte da herança, eu quero ir embora. Com sentimento, com dor, com o pesar, o pai repartiu a herança, ele deu e ele foi embora. Ele não queria mais ter notícias do seu lar, como muitos fazem. Na sua rebelião, quem era o pai, o que ele pensava, o que ele ensinava era antiquado, ultrapassado, ele não queria mais aquilo. Depois de algum tempo, depois de ter gasto toda a sua herança, concomitante à situação precária financeira que ele ficou, também naquela terra distante, onde ele não tinha notícia da sua família e nem a família dele, houve uma grande seca e as pessoas começaram a padecer de fome. E quando ele estava ali sem ter o que comer, ele se lembrou: na casa de meu pai os trabalhadores vivem bem.
eu deveria voltar para ele. A história dos discípulos naquela tempestade. A história de Pedro afundando nas águas. A história do filho pródigo passando a sofrer depois de ter desobedecido ao seu pai, desonrado. A história do dilúvio. A história de Sodoma e Gomorra. A história do cativeiro babilônico. A história do cativeiro assírio. A história da destruição de Jerusalém. Nos mostram que a desobediência é que traz ao homem toda sorte de miséria, tristeza, prejuízo. Então, em meio ao sofrimento que nos comove, que atinge nossas famílias, essa doença que é tão terrível, nós não podemos nos enganar. Isso é fruto de um abandono da pessoa de Deus. Isso é fruto da desobediência humana. Não podemos ser ingênuos, não podemos desviar o foco, não podemos olhar de uma maneira distorcida os fatos. Há 2000 anos atrás, Jesus já falou que essas coisas iriam acontecer. E ele disse, vocês devem vigiar e orar, estar despertos, não deixar, e aí vou usar outras palavras para referir às mesmas daquela, não deixar que o amor ao dinheiro, não deixar que a ganância, não deixar a busca pelos prazeres, não deixar que o materialismo tome conta do seu coração. Bem, queridos, eu queria fazer aqui um contraponto. Isaías capítulo 57, versos 20 e 21, diz que assim são os ímpios, assim são os maus. São como um mar revolto, que lança de si lodo e lama. Isaías 57, versos 20 e 21. Por outro lado, no Salmo 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós precisamos pensar, não por interesse próprio, mas que se estivermos debaixo da obediência, da proteção divina, nós somos protegidos e nenhum mal se achegará à nossa tenda. Nós precisamos fazer essa escolha. Nós, como adventistas, temos uma missão. Dizer ao mundo, temei a Deus. Apocalipse 14. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Como adventista, você está dando esta mensagem ao mundo? Você está acordado, a luz está brilhando sobre você? Você tem o entendimento de que período que nós estamos vivendo? Não, isso é sensacionalismo. Não, isso é a essência da mensagem adventista. Anunciar o advento de Cristo. E como anunciar a vinda de Jesus de forma corpórea, literal, visível, audível, acompanhada por todos os seus anjos, sem mencionar os sinais da sua vinda. Queridos, eu gostaria de poder dizer que passando essa pandemia as coisas vão melhorar. Eu não vou dizer, porque a Bíblia não diz isso. Agora, eu quero ler com você uma promessa bíblica. Aliás, duas nesse encerramento. Isaías capítulo 33. A Bíblia descreve com muito mais detalhes o que vai acontecer daqui para frente. Convido você a pesquisar o Apocalipse, convido você a estar nas nossas classes bíblicas, aos domingos, às 18h30. Mas eu queria enfatizar com você aqui, pelo menos, duas promessas. Em Isaías capítulo 33, verso 16, num contexto de perseguição final, de pragas, de sofrimento, que virá ainda muito maior, né? Em que as pessoas então vão correr de um lado de outro, de um lado para outro, buscando a palavra de Deus, que tanto desprezaram. Isaías 33, 16, assim, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Deus promete aos seus filhos o pão e a água. Deus promete manter os seus filhos como manteve Elias na sua trajetória, como manteve o povo de Israel nos 40 anos de deserto. Deus não vai faltar com os seus filhos. Deus é fiel. Seu pão e sua água lhe serão dadas.
em meio a todas as situações, adversidades, Deus não vai abandonar os seus filhos. Davi mesmo disse que ele foi novo, né, e já era velho, e não viu um justo passar fome, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando os ímpios tiverem sangue para beber, conforme as pragas do Apocalipse, o povo dele vai ter água cristalina. Perseguido, maltratado, fugitivo, mas Deus não vai abandonar o seu povo. E não vai abandonar o seu povo se ele tiver a coragem de confessar o nome de Cristo, de anunciar a sua mensagem. E agora é a hora. Jesus falou que aqueles que confessassem diante dos homens, ele também confessaria diante do Pai. Por fim, quero ler a última promessa bíblica, Apocalipse 3, verso 10. Esta é maravilhosa, é fantástica, diante do contexto do que estamos vivendo e do que virá ainda pela frente. Apocalipse 3, verso 10, diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Diante da provação final que virá a esse mundo. O que esta pandemia não é nada perto do que o Apocalipse descreve. Deus fala assim: eu te guardarei. E eu queria, nesse encerramento, dizer para você, Deus não somente quer guardar você, como está fazendo agora, de todas as situações mais adversas e terríveis. De alguma forma, Deus tem providenciado com seus anjos e com seres humanos que o temem algum suporte para você nessa situação. Mas Deus não quer apenas livrar você. Não quer apenas proteger você. Deus quer proteger os seus amigos, sua família, seus vizinhos. Por favor, não se envergonhe da palavra de Deus. Não se envergonhe da mensagem que Deus deu ao seu povo. Anuncie agora. Sem exagero, sem falsear, mas anuncie a verdade como ela é. A verdade por si só. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade do apóstolo Paulo. Agora é hora de nós incorporarmos a verdade, vivermos a verdade e anunciarmos para as pessoas. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Você crê nisso? Você quer anunciar esta mensagem? Que Deus o use como instrumento para a salvação dos teus amigos, dos teus vizinhos e principalmente da tua família. Deus abençoe a todos. Pai de amor, obrigado pelos sinais que o Senhor deixou escritos na tua palavra, nos orientando, nos advertindo de que estamos vivendo nos tempos do fim. Por favor, Senhor Deus, nós estejamos preparados para o dia da volta de Jesus. Também nossos familiares também. Que em tua misericórdia escapemos, Senhor Deus, da provação que virá a este mundo e possamos estar em pé na presença de Jesus quando ele voltar com seus anjos para buscar todos os teus filhos. Abençoe tua igreja, teu povo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.